Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Saudações, estimados telespectadores. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Entre Nós. Este espaço que reúne diferentes jovens e não só para juntos conversarmos sobre assuntos que são de interesse da comunidade moçambicana, em particular para os muçulmanos. Entre nós, cruzamos vozes, caminhos e lugares de forma que possamos narrar contos, fatos e histórias. E hoje não seria diferente, falamos das crianças, a questão da educação e a proteção das mesmas, mais à luz do Islã. Contamos em estúdio com o Sheikh Abdul Kader Dahat e também com o ativista social Yasser Abubakar, que desde já passo a cumprimentá-los. Sheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Seja bem-vindo. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullah khairan pelo convite. Nós é que agradecemos pela sua presença, Sheikh. É sempre um prazer recebê-lo aqui. Yasser, também os meus cumprimentos, os meus salamos para ti. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullah khairan pelo convite e também mandar um salamo para os nossos telespectadores aí em casa. Acredito que o salam já tenha chegado e os nossos telespectadores e internautas podem desde já deixar ficar uma mensagem no nosso Facebook, nos nossos comentários, a respeito deste e outros programas que nós vamos produzindo aqui no canal ITV. Bom, Sheikh, a religião islâmica nós sabemos que foi instituída para todos, em todos os lugares e em todas as épocas. Também o Alcorão ensina isto, que o Islã na verdade já existia. O profeta veio selar a profecia, veio complementar esta mensagem que já vinha sendo transmitida. Em relação às crianças, como ponto de partida para a nossa conversa, o que a religião islâmica diz em torno das crianças? Bom, Bismillahirrahmanirrahim. Este assunto de crianças é um assunto que merece uma grande atenção por parte de todo cidadão, principalmente quando este cidadão professa a religião islâmica. Além de ser uma necessidade para este muçulmano, para este cidadão, já chega ao ponto de ser uma grande obrigação por parte deste cidadão em torno das crianças. O Islã dá, como que eu posso dizer, dá um grande carinho às crianças, ao ponto do próprio Islã, ao nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a dizer que aquele que não acarinha as crianças, este muçulmano, não pertence à nossa senda. Então, a partir deste dito, percebemos nós que temos uma grande obrigação, uma grande responsabilidade quanto às crianças. Bom, Yasser é ativista social. Uma vez nós tivemos uma conversa e ele falava das crianças. Acho que os nossos telespectadores tinham que ver o semblante dele, a preocupação, a emoção com a qual ele falava destas mesmas crianças. Eu não sei se o Yasser está para ser pai ou nem por isso, mas Yasser, na qualidade de ativista, quando pensa nas crianças, quando ouve falar nas crianças, o que lhe ocorre? Bem, falar de crianças para mim é equiparável a falar de uma semente. E quem os agricultores percebem muito bem esta matéria de semente e que quando falamos de criança dizia que equiparo a uma semente. Digo isto porque as crianças, não é, são os dirigentes, por exemplo, que nós temos, ou as pessoas que nós temos a dirigir uma certa organização. Estamos a falar de crianças que foram projetadas se calhar há 30 ou 40 anos. Então, por isso que é de extrema importância, porque
o ser criança, na verdade, constitui uma fase mais delicada e mais importante da fase do ser humano, porque é a partir desta fase onde começa, portanto, a grande parte da absorção, estamos a falar da educação e todos os componentes que podem fazer deste ser humano ou deste ser um ser responsável e mais alinhado onde estiver inserido. Estamos a falar no contexto social, no contexto político, em qualquer esfera que este homem esteja inserido. Ok. E naquilo que tem sido a vossa atividade, vamos mesmo começar aqui com o Yasser, no vosso dia a dia, nos vossos trabalhos, naquele olhar que sempre fazem crítico à nossa sociedade, como ativista, como teólogo, para o caso do Sheikh, sentem que as crianças estão a ser dadas a devida atenção, Yasser? Bem, no sentido geral, penso que não, porque o que nós vemos é totalmente diferente, porque se agora mesmo partimos para as ruas, havemos de encontrar crianças, diferentes tipos de crianças, em muitos espaços públicos havemos de encontrar crianças, e que isto só significa uma coisa, que os cuidados não estão a ser devidamente feitos. Porque se nós estamos a falar de uma criança que está na rua, numa altura que, por exemplo, em que eu tinha que estar na escola, significa que esta criança não tem acompanhamento, esta criança não tem o abrigo. E no nosso contexto moçambicano, é lamentável porque as normas que existem ou as instituições que existem não são assim tão rigorosas no sentido de acautelar essa questão de cuidados de criança, de proteção à criança. Por exemplo, as crianças que estão nas ruas, será que ninguém vê essas crianças? Será que as instituições que em algum momento tutelam esse assunto de crianças, será que não vêem crianças nas ruas? Então, penso que não está a acontecer aquilo que devia ser, que é projetar a educação desta mesma criança de modo a assegurar esta educação para que futuramente venha a servir não só o país, mas sim a nível social, porque estamos a dizer que este homem que se torna, não é? Esta criança que se torna homem e que a sua fase, não é? De receber esta educação é já na fase da criancice. Então, há uma enorme decadência na questão da proteção destas crianças, razão pela qual todos os dias há movimentos ativistas a nascerem que é para responder essa questão do acolhimento das crianças que estão nas ruas. Sheikh, Yasser aqui traz esta visão que ainda há muito que deve ser feito pela proteção destas mesmas crianças. O fato de estarem na rua já traz à tona aqui aquilo que é a nossa conversa, a questão da educação e a questão da proteção das mesmas. E a religião islâmica chama a atenção a esta importância da observância dos direitos, deveres, responsabilidades das crianças e também das pessoas que tutelam por elas ou que deveriam tutelar por elas. De olhar que faz, tem-se dado atenção às crianças, à observância dos seus direitos? Ok, Bismillahirrahmanirrahim. Falar sobre esta questão é importante nós acreditarmos e querermos a nossa realidade, a realidade moçambicana. A partir do momento em que nós possamos conhecer qual é a nossa realidade, seja financeira, emocional, a nível do nosso país, nós poderemos acreditar de uma e de outra forma que as crianças não fazem aquilo por espontânea livre vontade. Ou então não estão nas ruas só por estarem. Não estão nas ruas porque não tem a quem cuidar das crianças. Até 99,9% das crianças que estão nas ruas são crianças em que os seus pais usam a elas para trazer uma sustentabilidade em sua casa. Da idade que eu tenho, já tenho por aí 31 anos de idade, mas prefiro acreditar que as crianças que estão nas ruas
não estão lá por lazer, não estão lá por livre e espontânea vontade, não. É uma obrigação voluntária da própria vida. Quando a vida está apertada, nós usamos qualquer tipo de recurso. E um dos recursos que nós ultimamente optamos é colocarmos as nossas crianças na rua vendendo alguma coisa. E o Islã já vem dar uma outra obrigação, quando ele diz: "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati", que todo encarregado, todo chefe de família deve tomar o cuidado em dar uma educação satisfatória ao seu filho. Mas esta educação, este muçulmano, ele vai se comportar mediante a realidade da sua própria fé, mediante o nível da sua fé. Se a sua fé for uma fé saudável, por mais que esteja a passar em extremas necessidades, este muçulmano não vai aceitar que o seu filho saia de casa para a rua, ficar assim à procura do sustento. Ele vai optar por outras vias. Mas quando este muçulmano, por sua vez, a sua fé é inferior às necessidades mundanas, ele acaba optando em levar as suas crianças para a rua a fim de conseguir um sustento. Sim. Mas o que é que estaria aqui a falhar, Yasser? Estamos aqui a dizer, o Sheikh trouxe um ponto de vista muito interessante. O Abubakar, que está aqui fora das câmaras, não me deixe mentir. Num desses nossos trabalhos, nós encontramos uma criança num estabelecimento, na 24 de julho mesmo. Nós estávamos ali à espera de um trabalho. Eu tentei conversar com a criança, porque aproximou ali, como tem sido habitual, tentei entender por que aquela criança estava ali. E disse que saía da Matola Rio, à cidade, mais de 20 quilômetros ou 25 quilômetros a pé, mas conhecia a mãe, sabia onde estava a mãe, estavam à espera dele em casa, mas ele dizia que estava ali há uma semana e não podia voltar para casa sem ter conseguido alguma coisa. O que é que estará a falhar, Yasser? Estamos sim em uma situação de carência, todo o país, toda a sociedade, mas uma mãe pais ou encarregados de educação que levam os seus filhos, colocam nestas situações. Estamos a falar desta criança, por exemplo, que estava ali a pedir, mas também temos situação em que fazem a exploração do trabalho infantil. Várias vezes nós temos acompanhado isso. Onde é que estaria a falha? Tanto na mãe que coloca a criança na rua para ganhar alguma coisa, assim como na forma de exploração infantil que nós encontramos, às vezes sem conta, esta criança não vai à escola, passa noites na rua a vender amendoim, bolachas e outras coisas. Onde é que está a falha? Bem, eu penso que são muitos motivos por detrás disto. Primeiro, como dizia o Sheikh, que são contextos, são situações que obrigam para que aquilo aconteça. E que num contexto moçambicano ou na nossa realidade, em que nós temos os níveis de pobreza, o nível de pobreza muito alto, estamos a falar de quase todo Moçambique. Olha, o primeiro ponto eu penso que os próprios pais, eu diria, não sei se seria o termo exato, é falta da própria consciência deste ato. Consciência, responsabilidade é mandar, por exemplo, uma criança para vender alguma coisa, para trazer o sustento. E se calhar posso dizer que são os pais, os próprios pais, que não olham em algum momento a sua responsabilidade como pais. Por exemplo, se estamos a falar de sustento, não é? Nós sabemos que o Islã, não é? Um pai é responsável, não só no Islã, a nível geral, um pai é responsável pelo sustento da família. Sobretudo, essas crianças estão aí incluídas. Então, quando o pai é responsável, significa que nós temos a criança a fazer o que devia fazer. Neste caso, seria desfrutar dos seus direitos. Aqui o ponto que posso dizer que está a falhar é simplesmente olhar a criança como um recurso, não é? Que pode ser usado ao seu favor. Se nós estamos a dizer que tudo bem, é uma criança que está a vender nas ruas, está ali, digamos,
a maior parte do tempo nas ruas, não tem tempo de ir à escola, por exemplo, não tem tempo de frequentar um ambiente que lhe possa permitir desenvolver ou adquirir uma educação que lhe possa servir no futuro. É uma criança que está inteiramente nas ruas. Então, penso que os pais não têm esta plena consciência, ou se têm, ignoram, não é, essa questão de ter que colocar as crianças nas ruas, porque estamos a dizer, são crianças nas ruas que correm perigos, não é? As ruas da cidade de Maputo são muito movimentadas, estamos a falar de carros e outras situações que em algum momento podem acontecer e, obviamente, afetar aquela criança de forma negativa. Por exemplo, as crianças nas ruas, que os pais em algum momento obrigam para que vá procurar alguma coisa, são crianças que que brincam na lixeira. E estamos a dizer que esta mesma criança pega vários tipos de lixo, tem contato com vários tipos de ambientes e, por sua vez, pode contrair diferenças ou diferentes tipos de doença. E que eu estava a refletir há poucos dias que encontrei umas crianças a brincarem no lixo. Aparentemente estavam a brincar, mas estavam a extrair alguma coisa no lixo. Eu pude perceber aquilo e chocou-me. Depois comecei a refletir que em algum momento há doenças raras que ultimamente têm surgido, não é? E cânceres, não é? Que nunca foram detectados e de repente a criança desenvolve e não se percebe de onde é que veio aquele câncer, não é? E é esse tipo de situação, e depois são os pais que depois acabam por partilhar as fotos nas redes sociais, que isto, então é uma situação extremamente complicada e fora de controle. Exato. Sheikh, o que é que a religião islâmica diz em relação à educação e proteção destas mesmas crianças? Já trouxemos aqui entre nós situações que estas crianças passam no seu dia a dia. Obviamente que não vamos conseguir trazer todas elas, mas já temos uma ideia do que é que acontece na cidade de Maputo, seja a partir deste programa que os telespectadores estão a acompanhar, ou até de situações que já presenciaram muitas vezes e não souberam o que fazer. Mas o Islã, nós dizíamos, este Islã que foi revelado para todos, para todas as épocas, o que é que diz sobre a educação, a proteção desta mesma criança, a dita flor que nunca morre? Bem, o Islã, quanto à educação, é sabido por todos nós que temos várias narrativas, várias narrações que dão importância, que dão a entender que esta atividade de nós educarmos a qualquer cidadão é uma grande necessidade. A partir do hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando ele diz: "Muru awladakum ila salah", que ordene, ensine, eduque as vossas crianças a prática do salah. Quando nós falamos a prática do salah, estamos a falar de uma educação abrangente, porque quando voltamos ao Alcorão, encontramos lá o salat como uma ferramenta absolutamente para a educação. Quando Allah diz: "Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar", que a prática do salah é a responsável de educar qualquer cidadão, uma educação interna e uma educação externa. Isto quer dizer que todos nós devemos ter em mente que, enquanto tivermos uma criança em nossa frente e verificarmos uma atitude não adequada, é uma responsabilidade minha de chamar a atenção a esta criança, de educar a esta criança. E quando eu estiver a fazer este exercício, esta atividade de educação, automaticamente estou a praticar uma ação dentro da religião. E quando falamos da proteção, Allah subhanahu wa ta'ala chama a atenção a todo muçulmano quando ele diz: "Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar". Ou vocês que acreditam em Allah, protejam-se e protejam as pessoas que estejam ao vosso redor. Então, protegermos a criança
protegermos o adulto é uma obrigação de uma forma incondicional para todo muçulmano, principalmente quando trata-se de uma criança. Devemos protegê-la, tendo em mente que será uma futura pessoa que irá liderar a nossa família, irá liderar o nosso país. Em algum momento eu considero, se estiver a errar, que os nossos internautas, aqui o painel também, possa corrigir-me, eu percebo assim que a criança, no lugar de ser uma flor que não murcha, talvez poderíamos considerar uma flor que murcha. Penso assim porque já tive flores em minha casa, flores que murchavam. E por eu saber que esta flor murcha, dedicava-me em todos os dias regá-la de modo que não venha a murchar. Então, se nós sabermos que uma criança é como uma flor que murcha, em nenhum momento da nossa vida poderemos deixar a sós esta criança. Poderemos deixar ela sozinha, abandonada. Mas se nós sabermos que, se calhar, o nosso antigo presidente tinha suas razões, que a criança não murcha, a gente deixa, porque não há preocupação. Esta flor, como não murcha, eu deixo ali, ela vai crescendo automaticamente. Então, eu penso nesta vertente. Yasser, há esta necessidade de mudarmos mesmo. Na verdade, esta mudança do Sheikh no sentido de chamarmos a atenção que se não cuidarmos das crianças, elas vão murchar. Com certeza, digo isto, na verdade, temos o inverso desta frase, que foram proferidas em contextos diferentes. Eu encontro aqui a razão que de facto faz todo o sentido. E se nós não regamos uma planta, a finalidade ou a probabilidade desta planta desenvolver é muito menor. Razão pela qual há extrema necessidade de cuidar desta mesma planta. Queria pegar um ponto também, quando aqui o Sheikh referia ou falava da questão da proteção. Há um ponto que eu me esquecia, também se eu estiver errado, que me corrijam também. Allah fala sobre as crianças, não é? Antes mesmo do nascimento desta mesma criança, fala da necessidade da proteção desta criança. Quando Allah diz, passo aqui a tradução, que não temeis a pobreza, que não mateis aos vossos filhos ao temer a pobreza. Isso já é uma advertência, é uma advertência clara que esses cuidados devem ser, ou melhor, antes mesmo daquele processo, não é? As pessoas se envolverem, ou o casal, há essa extrema necessidade, não é? Por exemplo, antes de fazer esta planificação ou de refletir em torno dessa questão da criança. Mesmo também no âmbito da batalha do Badr, não é? A caravana do profeta, sallallahu alaihi wasallam, era muito inferior em relação ao inimigo. Estamos a falar de 300 homens, 300 e tal contra 1000 e tal, que é uma questão de inferioridade, ou melhor, superioridade, que em algum momento podia levar à desistência da parte dos muçulmanos. Nestes 300, estamos a falar de muçulmanos que eram constituídos ou compostos por crianças, mas o profeta acabou tomando a decisão de excluir ou retirar as crianças desse grupo para protegê-la. Que significado nós encontramos aí nessa questão? Podemos extrair múltiplos significados. Se nós estamos a dizer que é uma semente que pode germinar e mais tarde dar frutos, eu considero que foi nesse contexto que não envolver as crianças na guerra, porque elas tinham que crescer, que se calhar, e depois, mais tarde, servir, não é? O Islã, ou servir assim é que o mundo, me escapava a expressão. Exato, e é isso mesmo. Não mateis as vossas crianças por medo da pobreza, pois nós vos damos sustento, e a eles. Allah diz isto no Alcorão, capítulo 6, versículo 151. E é com esta reflexão que nós vamos observar um curto e brevíssimo intervalo. Voltamos dentro de instantes.
estamos de volta para a segunda parte do programa Entre Nós, nesta quarta-feira em que analisamos a questão da educação e proteção das crianças à luz do Islã. Recebemos em estúdio o Sheikh Abdul Qadir Dahat e o ativista social Yasser Abu Bakr. Este ativista que também tem, para além de outras atividades, tem a sua associação, tem focado aqui a atenção nas crianças, particularmente na questão da assistência educacional. Este projeto que dentro de alguns meses vai ser lançado na sua segunda edição, lá no finalzinho do nosso programa. O Yasser vai trazer aqui alguns detalhes de como isto acontece, também para que os muçulmanos que queiram contribuir com esta assistência educacional a crianças que estão em certos orfanatos possam integrar nestes grupos de trabalho. Bom, Sheikh, falávamos aqui desta necessidade de educar o Alcorão. Quando vamos também para a Sunna, o profeta orientou esta educação e esta proteção. E nós sabemos que a educação e a gentileza faz parte da fé, é uma obrigatoriedade para o próprio muçulmano, para com ele e para com as outras pessoas. Na sociedade em que nós nos encontramos, como é que nós podemos equilibrar este sentido, esta responsabilidade que nós chamamos aqui, que dizemos sim, temos de educar as nossas crianças, temos de proteger as nossas crianças, mas encontramos múltiplos desafios. Se nós questionamos esses encarregados de educação que colocam os seus filhos na rua para servirem como fonte de rendimento, vão dizer que enfrentam dificuldades financeiras. Como é que nós podemos equilibrar, seja nessa situação particular ou um conselho no geral, o equilíbrio que deve ser mantido na sociedade com os desafios que encontramos, mas mantendo aquilo que o Islã recomenda? Bom, daquilo que vivo, o meu dia a dia, percebo que para alterarmos ou minimizarmos esta questão, precisamos uma intervenção de todos nós, principalmente aos muçulmanos. Digo isso porque se nós voltarmos a um tempo, vamos perceber que certa vez, certo dia, o sucessor Umar bin Khattab, o Khalifa neste caso, ele proferiu certas palavras que as mesmas palavras irão dar sentido até no final dos tempos. Quando ele diz, se o zakat fosse observado devidamente, não teríamos pobres no seio dos muçulmanos. Nós partimos deste princípio. Se hoje em dia encontramos muçulmanos em que os seus filhos estão expostos, é porque esta parte, esta obrigatoriedade de nós darmos a caridade devidamente, desapareceu em nossas vidas. Desaparecendo em nossas vidas, o resultado será este. Termos pobres é algo triste e lamentável numa comunidade onde nós temos muçulmanos com posses de resolver esta questão. Todos nós somos necessitados. Perante Allah, ninguém é rico. Mas diante do seu amigo, do seu colega, do seu companheiro, temos esta diferença de equilíbrio. Então, se hoje temos esta necessidade, temos este sentimento, esta lamentação de sairmos pela rua, nas paragens, encontrarmos senhoras muçulmanas, senhoras idosas vestidas a veste religioso, acreditamos nós que sejam muçulmanos, é porque alguma coisa estamos a falhar. Isto começa de mim, assim como de todos os muçulmanos que têm o seu dia a dia com alguma coisa de comer. Então, para nós equilibrarmos, precisamos de usar a nossa religião para tentarmos equilibrar isto. Porque a solução a religião já trouxe, que é de nós tirarmos a caridade devidamente. E se assim nós conseguirmos fazer, inshallah, pela ajuda de Allah,
já poderemos minimizar esta questão. E indo para a situação do nosso país, é preciso nós acreditarmos que as coisas não estão nada boas. Em algum momento, quando estamos sentados em nossas casas, pensamos que há muita coisa que o país poderia fazer que não está a fazer. É porque nós não estamos lá dentro, mas o dia que Allah dar-nos uma pequena oportunidade de nós chegarmos lá na fonte, é daí que nós vamos descobrir, que vamos saber que não é fácil, que a situação está tão difícil. Então, precisamos de oportunidades para os nossos jovens. Precisamos de oportunidades para as pessoas não formadas. Sabemos que para trabalhar numa TV como esta, é preciso que tenha habilitações. Mas também temos que ter capacidades, temos que ter princípios de empregarmos as pessoas sem papel. Isto acontece quase em todo o mundo. Sim, isso acontece em todo o mundo. Então, para os muçulmanos, precisamos de levar o zakat a peito. Para o nosso país, precisamos de oportunidades para as pessoas com papel, assim como para as que não têm papel. Exato, ficou aqui o raciocínio do Sheikh Abdul Qadir Dahat. Yasser, o Islã já trouxe esta questão de educação, esta necessidade de educarmos as pessoas desde crianças, que é a melhor forma de moldarmos a nossa sociedade. Bom, somos muçulmanos, estamos num país não muçulmano, naturalmente que as crianças vão interagir com as outras de outras religiões ou que os seus encarregados professam outras religiões. De que forma nós podemos aqui trazer um equilíbrio, ensinar esta criança aquilo que são os mandamentos alcorânicos, aquilo que é o sunnah do Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, no meio desta diferença, e realçando aqui que foi-nos chamado a atenção que as nossas crianças devemos educá-las com carinho e amor, mas nem sempre elas andam no caminho reto. Como trazer elas para a Sunna, obedecendo estas regras de educação, proteção, através do carinho e do amor? Bem, diria aqui vários aspectos. E primeiro gostaria de referir que os vários problemas que nós enfrentamos quanto à questão da educação das crianças são os problemas sociais que nós temos enfrentado todos os dias. Falo dos conflitos. Por exemplo, quando falamos de uma educação, a educação ela deve ser participativa. Participativa em que sentido? Não é só o pai que deve educar a criança e não é só a mãe que deve educar a criança, mas todos em conjunto devem participar ativamente e positivamente na educação desta mesma criança. Estamos a falar também da sociedade no geral, muçulmanos em particular, que também devem participar nessa questão de educação. Dizia aqui o Sheikh que, por exemplo, numa dessas jornadas, se encontras alguém, não é, a praticar uma criança, a tomar atitudes impróprias, deve sim fazer alguma coisa para tentar corrigir ou mostrar que realmente isto não é bom ou melhor. O que acontece também, muitas das vezes, são a questão dos divórcios, não é? Os casais normalmente se divorciam e há aquela disputa pelos filhos, que em algum momento tem que ficar com a família da mãe, outros entendem que tem que ficar com a família do pai, e isto estamos a dizer que há diferença na educação dessas mesmas famílias. Por mais tratar-se de muçulmanos, existem algumas diferenças, porque esta mesma religião, em algum momento, as pessoas praticam com a cultura, juntam com a cultura, e por sua vez, isto acaba desviando o comportamento ou a educação desta mesma criança. O que é que pode-se esperar de uma criança que num ano vive com o pai, num outro ano vai viver com o avô, num outro ano vai viver com uma tia? O que é que se pode esperar desta criança? Então, são esses aspectos que esta responsabilidade deve ser tomada pelos pais, que não, sobre a educação dos filhos, não é? Independentemente dos problemas que existirem, ela deve ser observada regularmente. Portanto, a religião já facilitou tudo.
o que acontece é o que deve acontecer, simplesmente nós temos que extrair esta mesma educação. E que hoje em dia os pais, por exemplo, não participam ativamente na educação dessas crianças, porque a criança, quando vai para uma escola, não sabe o que é que esta mesma criança aprende, não é? Há famílias muçulmanas que, por exemplo, colocam hum, uma criança numa escola e lá na mesma escola começa a aprender aspectos de outra religião. Não quero aqui citar com detalhes, só para não ferir sensibilidades, mas eu já presenciei até um sobrinho meu que aprendia coisas de outra religião e ele diz que tinha que fazer por obrigação porque fazia parte da aula. Então, são todos esses aspectos que temos que observar que cada pai, cada encarregado deve ser responsável no sentido de acautelar essa questão. Porque se nós não sabemos, ou melhor, será que nós estaríamos com tudo isso se não observamos, não espreitamos esta questão da educação? Estamos conscientes o suficiente do tipo de pessoa que nós estamos a projetar para daqui a 30 ou 40 anos? Será que estamos preparados para isso? Então, há uma necessidade de refletir muito sobre este aspecto da educação. Exato. O Yasser acabou aqui tocando na questão da educação religiosa e nada melhor do que perguntarmos aqui ao Sheikh Abdul Kader em relação a este assunto. Falamos aqui de educação religiosa. Eu recordo que na época em que frequentava a madraça, de segunda a sexta-feira, na época as turmas chegavam a 100 estudantes, 70, 100 estudantes. Este mesmo número também, os nossos pais diziam que na sua época as madraças também andavam cheias. Atualmente, como é que tem sido? Maulana dá aulas numa madraça, também interage com outros colegas que lidam com esta questão. Os pais muçulmanos têm tido atenção em trazer esta educação religiosa aos seus filhos? Lamentavelmente, uma parte sim, uma parte não. Eu, como sendo um pai e encarregado de educação, percebo que na altura os nossos pais olhavam a madraça com uma grande importância, olhavam a madraça como uma grande salvação, olhavam a madraça como um veículo de ligação entre ele e o seu Criador. E eles percebiam que o sustento, a lei que dá, o sustento, por mais que tu não tenhas o papel, enquanto estiveres em vida, Allah sempre vai dar a você. O que acontece hoje em dia, nós que somos pais e encarregados de educação, percebemos de uma outra forma, que, olha, a madraça não tem importância, a madraça não tem um futuro, a madraça não tem uma educação saudável, a madraça é contra o modernismo, a madraça é contra o desenvolvimento, a madraça é contra tudo aquilo atual. É por esta razão em que a maior parte de nós acabamos não tendo aquela força de vontade em mandarmos as nossas crianças à madraça. Optamos em mandar noutras escolas, optamos em mandar numa escola em que a criança possa ficar lá de manhã até à tarde, sem sabermos dos prejuízos que futuramente isso poderá trazer à nossa própria família. E como é que podemos contornar este entendimento que infelizmente, os pais, alguns, é preciso aqui frisar, alguns pais muçulmanos acabam abdicando esta educação religiosa, o fato de levar o seu filho à madraça? Como mudar esta mentalidade cá entre nós? Esta mentalidade nós podemos mudar através das conversas, através das palestras, através de algumas atividades que trazem consigo alguma importância da própria madraça. Porque estamos num tempo em que a liberdade é tomada como se fosse algo do outro mundo. Na altura em que nós estudávamos a madraça, era notório, era algo notável, era normal você não ir à madraça
e o seu professor chegar à sua casa com uma vara a bater-te para você ir à madraça. Hoje em dia isso não existe. Então, para nós tentarmos mudar o cenário, só podemos mudar o cenário através dessas conversas que estamos aqui a ter. Exato, esta necessidade, não é, de levarmos os nossos mais novos à madraça para terem domínio daquilo que são os mandamentos religiosos, principalmente para observarem aquilo que são os requisitos básicos necessários para cumprirem os diferentes momentos da adoração que caracterizam a religião islâmica. Bom, estamos na reta final do nosso programa. Mas não vou aqui deixar de perguntar ao Yasser que soluções propõe, que soluções os ativistas trazem para mudarmos esta situação. Falamos de educação à luz do Islã, mas também, de certa forma, esta educação à luz do Islã vai guiar a nossa sociedade. Estamos bem próximos de termos o número de muçulmanos no mundo todo vai aumentando e até 2030 fala-se que o maior número de partos serão de crianças que vão nascer em famílias muçulmanas, com pais muçulmanos. Que soluções propõem para esta questão da educação e proteção das crianças? Só para terminar. Bem, um dos pontos que eu traria aqui é a questão da fortificação dos laços familiares. E quando há esta questão da ligação dos laços familiares, quer dizer que a convivência é boa. Se a convivência é boa, estamos a dizer que há uma cadeia de transmissão de valores. Se estamos a falar de uma família que é estendida daqui, sei lá até onde, se estamos a dizer, se essa família é estendida e vive-se um ambiente bom, significa que esta mesma criança vai crescer num bom ambiente. Se estamos a falar de muçulmanos que observam rigorosamente os seus deveres como muçulmanos, tendo crianças a crescer naquele ambiente, que não há dúvidas que esta mesma criança vai ter aquele ambiente, vai crescer naquela, naquele ambiente de boa educação. E outra solução que pode ser, que pode ser trazida em volta disto é, é a questão também de criação de campos ou espaços, não é, que pode acolher estas mesmas crianças. Estamos a falar, por exemplo, estimular as crianças em alguns programas, por exemplo, concursos de leitura, um pouco mais. Por exemplo, a questão dos concursos de memorização do Corão, não é? Nós temos, atualmente, tem sido eh, pessoas mais novas, não é, a participar daquele tipo de programa. E que em algum momento isto acaba também incentivando alguns pais, não é, em colocar os seus filhos na educação islâmica, reforçar essa questão da educação islâmica. Eu acho que todo pai se orgulharia em ter um filho ânimo, em ter um filho bem direcionado ou bem guiado em termos religiosos. Então, são esses pontos que eu acho que podem ser observados. Exato. Ficam aqui as propostas de solução apresentadas pelo ativista Yasser, mas também o nosso telespectador internauta pode naturalmente deixar ficar a sua opinião. Os seus salames, Yasser, para quem vão, 30 segundos apenas, e também vamos dizer aqui considerações finais para o Sheikh Abdul Kader. A minha mãe, Catija, que neste momento não está a assistir, mas acredito que há de assistir o programa, e a minha esposa também, que está a acompanhar o programa neste momento, e a todos os meus familiares, um salam muito especial. Sheikh Abdul Kader, Jazakallah pela vossa participação, considerações finais e os seus salames em 30 segundos. Jazakumullah khairan, agradeço bastante pelo convite, a equipa toda. E o salam vai para todos os muçulmanos e dizer que vamos sacrificar educando as nossas crianças, tendo em mente que serão elas que poderão estar em nosso lugar amanhã, inshallah. Inshallah, e isto é uma pura verdade. Temos este tempo de vida de 30, 40, 50 anos. Há quem não atinge estes números que aqui avançamos.
Por isso que há necessidade de também pensar nos mais novos, não adiar esta educação, principalmente a educação islâmica. Temos reclamado que perdemos valores, perdemos princípios islâmicos e isto só pode ser recuperado começando com esta educação dentro de casa, levando estas crianças à madraça. Queremos voltar àqueles tempos em que as madraças ficavam cheias, tanto no período da manhã, assim como no período da tarde. Não obstante isso, é importante também levarmos as nossas crianças às escolas seculares, para terem domínios de ferramentas para conseguirem naturalmente viver em paz e harmonia aqui no Dunya, mas a madraça vai garantir o Dunya e o Akhira. É importante ter isto em mente. Quero agradecer a todos que estiveram do outro lado, que Allah vos recompense da melhor forma. Nós voltamos numa outra oportunidade. Foi um prazer trabalhar para si. Fique na companhia da nossa restante programação. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Escreva apague e repita. Mude o final da história. Pilot. Quem escreve jamais esquece.